Então, Rodrigo, né, dando prosseguimento, a gente estava falando sobre, né, essa ascensão aí conservadora no Brasil, né, em outros países também, né, que a gente tem observado, mas especificamente no Brasil. Como que você analisa, então, esse cenário político para as eleições municipais de 2020? Sim, como eu estava dizendo, não só o Brasil, como o mundo inteiro foi pego por essa onda conservadora que nós vivemos, mas é uma onda que, como todas as ondas, ela vai passar. E ela já, na minha leitura, já chegou no seu, digamos assim, no seu ápice, né, no seu platô, e a tendência dela é diminuir por uma simples questão que eles venderam um engodo para a sociedade. Essa política de redução dos investimentos sociais, essa política de redução dos investimentos públicos não vai resolver o problema da nossa sociedade. Inclusive, nós estamos agora, nesse exato momento, passando por um grande imbróglio no Congresso Nacional, que é a votação do Fundeb, né, do Fundo Nacional Uhum. de Desenvolvimento para a Educação, que o governo ele quer que parte desse recurso vá para outras áreas que não seja da educação, e nós defendemos que esse recurso vá para a educação básica, o financiamento da educação básica, Uhum. com creches, ensino fundamental, por aí vai. Suzano, para você ter uma ideia, só a cidade de Suzano recebe 48 milhões de reais desse fundo. E está lá esse imbróglio que não, se não for votado, enfim, se essa lei, se a gente não ir atrás desse recurso, cerca de 60% dos municípios no Brasil vão perder esse importante financiamento e vai paralisar a educação. Então, é por essas e outras questões que essa onda conservadora vai deixar claro para a sociedade que eles não vão resolver o nosso problema. E aí entra nessa questão. Eu acho que você também tinha perguntado o que vai ser mais importante, né, dentro do debate pós Uhum. período conservador, pandemia, etc. e tal. Vai ser, na nossa leitura, é o verdadeiro papel do Estado. Nós não temos que defender uma ideia de um Estado mínimo, que a gente está vendo os resultados catastróficos, e também, por outro lado, a ideia do Estado máximo. Isso também é um outro engodo. Nós temos que defender o Estado necessário, aquele Estado indutor das políticas sociais, e olhar as políticas sociais como investimento e não como gasto. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter responsabilidade nas contas públicas. Não é esse o debate. Mas que nós temos, sim, se nós quisermos avançarmos em diversos aspectos, investir e muito nas áreas sociais que o Brasil, infelizmente, deixa a desejar. E Suzano não é diferente. Enquanto você falava aí, Rodrigo, eu anotei algumas coisas interessantes aqui já para Sim, conversar, mas eu queria continuar um pouquinho ainda nessa questão das eleições municipais, né, que vão acontecer agora em novembro, né? Então, acho que até posso emendar isso se você foi a favor da prorrogação das eleições e também já emendando a questão. Eu tive uma entrevista recente com o pré-candidato pelo PT aqui em Suzano, né? E ele comentou que visa aí tem olhos, vamos se dizer assim, para o PSOL. Eu queria saber se você aí, PCdoB, tem alguma ideia, alguma coisa a dizer sobre isso, um olhar, uma parceria com algum outro partido. nós do PCdoB, na cidade de Suzano, construímos um coletivo muito forte. Nós vamos lançar a chapa completa, com 29 Uhum. vereadores. Nós temos lideranças aí de todas as áreas da cidade, de categorias profissionais. Então, a gente só aceita conversar com outras forças políticas em pé de igualdade, né? Não para ser puxadinho de um ou outro. E como essa conversa ela não chegou nesse nível de debate, a gente vai continuar. Aliás, já está bastante amadurecido essa determinação, até porque nós do PCdoB já estávamos discutindo desde o ano passado o lançamento de uma candidatura majoritária própria, devido ao fortalecimento do nosso coletivo, e nós vamos chegar até o fim. Se outras forças progressistas da cidade quiser ocupar o cargo de vice-prefeito, vamos conversar em torno de um projeto político para isso. Mas hoje nós estamos, e isso vai se consolidar até o final das eleições, até o período aí das convenções.
professor Rodrigo Assis como candidato a prefeito na cidade de Suzano. Com relação ao adiamento das eleições, sou sim favorável, porque nós não podemos expor a nossa população a riscos desnecessários. Então nós temos que preservar ao máximo a nossa população. Então, devido a esse aspecto de preservação da população, para não se expor ao risco, para evitar aglomerações, porque a pandemia ainda existe. Diz que chegou num platô aí, mas enfim, enquanto estiver pessoas morrendo, enquanto estiver pessoas contaminadas, nós somos a favor, sim, do isolamento, nós somos a favor de todas as medidas que vai preservar a vida acima de tudo. Então, eu sou favorável, sim, a essa mudança de calendário eleitoral. Perfeito. A respeito, né, você citou aí da pandemia, do platô, eu queria ouvir uma opinião sua a respeito do coronavírus, tanto das medidas adotadas em estados, municípios e do governo federal sobre a pandemia, e também se sua opinião é de favorável a voltar já o comércio, flexibilizar, ou se deveria segurar, e por quanto tempo você acha que deveria segurar ainda? Vou começar respondendo pelo final da sua pergunta. Enquanto tiver pessoas morrendo, enquanto tiver pessoas contaminadas, nós temos que tomar todas as medidas cabíveis. Então, a gente pouco... Não é que a gente... Olhando as pandemias, a gente sabe que pode existir ainda uma segunda onda, tem uma série de questões que pode acontecer. Então, não dá para a gente abrir de forma irresponsável. Eu sou a favor de que as pessoas fiquem em casa, o comércio não abra, mas para isso é preciso nós olharmos para a realidade. Para que isso aconteça, nós precisamos ter programas que façam com que as pessoas tenham a sua renda, né, e não morram entra naquele problema que foi colocado. Ou a pessoa morre de forma que não consegue trabalhar, né? Ou, enfim. Então a gente eu não sou favorável que abra, eu sou favorável que continue. Enquanto as pessoas estiverem morrendo, nós temos que continuar assim, só que nós precisamos procurar forma de indenizações. E o governo federal, que é o maior indutor, o maior responsável por isso, se fosse pela vontade dele, o recurso alocado para indenizar as famílias seria apenas de R$200. Inclusive foi a bancada de oposição, foram os deputados aí da esquerda, digamos assim, que colocaram esse valor maior aí de R$600 para que nós possamos indenizar as famílias de forma correta, né? Agora, sim, entrando na questão da conjuntura estadual e municipal. Num primeiro momento, o Dória ele até enfrentou o governo federal, né? Mas depois, devido a uma série de problemas que foi colocado, virou aquela briga entre poderes e perdeu-se o foco do combate ao coronavírus e a preservação de vidas. Então, virou uma série de informações desencontradas. O presidente falava uma coisa, governadores e prefeitos falavam outra. Então, isso foi muito ruim, isso foi péssimo. Não houve essa coesão. Agora, o principal responsável para quem tem o maior aporte de recursos para indenizar as famílias para ficar em casa, sem dúvida nenhuma, é o governo federal, né? Lógico que em nível municipal pode-se tomar algumas alternativas para que nós possamos ajudar a população, mas quem tem o grosso ali do recurso seria o governo federal, porque você pode ter uma conta básica, cerca de 50 mil pessoas em Suzano recorreram a esse auxílio. Se a gente for fazer uma conta aí, 50 mil pessoas recorrendo ao auxílio em 6 parcelas, dá quase 200 milhões de reais. A Prefeitura Municipal de Suzano não dispõe desse recurso para transferência de renda. Ela pode sim fazer outras ações que vão atenuar a crise, mas o grosso, quem tem que fazer, obviamente, é o governo federal. E uma sugestão que eu faria diferente da Prefeitura Municipal com relação a isso, procuraria mapear melhor, porque nós temos várias iniciativas individuais e de coletivos, sindicatos, dando cestas básicas para onde o poder público não alcança. Então a prefeitura poderia sim chegar junto ali
dar um maior aporte para essas pessoas, porque esses coletivos estão sentindo que estão abandonados pelo poder público municipal. Então, são medidas que ajudariam, mas, ao meu ver, quem tem a principal responsabilidade e que faltou com esse compromisso foi o governo federal. Perfeito. Ô, Rodrigo, você acredita que eu ouvi isso algumas vezes, né? Que o que deveria ter sido feito era aplicar, de repente, até um lockdown ou um isolamento mais ainda restrito e dar uma ajuda, né, um auxílio emergencial melhor e por mais tempo. Você concorda com isso? Eu ouvi isso de alguns líderes assim de esquerda. Queria saber sua opinião sobre isso. Eu concordo sim, porque num primeiro momento, se você tivesse fechado a cidade, né, digamos assim, e por 14 dias feito um lockdown, né, digamos assim, um tranca-rua decente, o vírus ele não circularia da forma que foi. Mas aí volta no começo da conversa que eu disse para você. Ficou cada um falando uma coisa e acabou as coisas sendo mal feitas. Aí o povo, vendo lá o Bolsonaro fazendo inclusive aglomerações, fazendo manifestações públicas. Aí o prefeito fala uma coisa. Aí, por exemplo, uma série de microempresários quebraram nessa pandemia, porque o governo ele colocou o aporte para os bancos e os bancos não fizeram a devida transferência, burocratizaram o acesso a esse crédito, o que fez com que eles quebrassem. Então, uma série de ações coordenadas com o governo federal para auxiliar essas pessoas, fechasse de forma decente durante 14 dias, que aí a curva cairia lá para baixo. Mas não foi o que aconteceu. Ficou cada um falando uma coisa, a população perdeu o crédito das autoridades nesse sentido. Então, eu sou favorável, sim, que haja um lockdown mesmo decente por 14 dias e que os poderes públicos aí auxiliem a população nas medidas de rendas e no comércio, para que não quebre, e por aí afora. Perfeito. Indo agora um pouquinho para âmbito nacional, Rodrigo, eu queria te perguntar, você comentou um pouquinho, mas eu queria retomar esse assunto, a questão do Fundeb e também do ministro da Educação, né? Que nós estamos aí no 4º ministro nomeado pelo atual governo federal. O primeiro caiu porque teve aí um embate com a Tabata Amaral, que ficou muito conhecido aquela encontro entre eles, né? O segundo, que foi o Weintraub, depois aí pediu a prisão dos ministros do STF. O terceiro ficou 5 dias no cargo, não teve uma nomeação de fato ali, né? Uma cerimônia, mentiu no currículo, né? E agora nós temos aí o 4º ministro da Educação. Você está formado em letras, né? Você é professor, queria saber a sua análise a respeito dessa questão dos ministros e também do Fundeb. Sim, primeiro que nós estamos aí, desde o início do governo Bolsonaro, sem ministro da Educação. Foi colocado um ministro completamente ideológico, pessoas despreparadas, que não tiveram nenhum plano estratégico no sentido de colocar planos e metas para o desenvolvimento da educação no Brasil. Ficaram com uma série de bravatas, né? E o especialista disso foi o Weintraub, que só ficava falando bobagens, demonstrando a sua falta de conhecimento com relação à educação, né? Ao Ministério da Educação, e travou completamente a pasta. Foi uma tragédia total. E aí, naquela reunião que foi revelado o que ele disse com os ministros, né? Inclusive correndo risco aí de responder e por aí fora, fugiu do país de forma vergonhosa. O que nós esperamos desse ministro que está aí? Primeiro, que não seria o ministro que nós gostaríamos, mas já que ele está aí, que ele seja um ministro que faça completamente o oposto do que tem sido feito até agora. Que pare com essas bravatas ideológicas e comece a dialogar com os movimentos, dialogar com o Congresso, que tenha um plano estratégico e que desenvolva de fato a educação. A educação que é tão importante para a geração de emprego, a educação que é tão importante para que nós possamos desenvolver o nosso país, não pode ser tratada dessa forma tão desleixada, tão amadora pelo governo, pelo Bolsonaro, né? Uhum.
A respeito também de outras crises desse governo, né? A gente teve a questão do Moro, né? Que saiu atirando para todo lado, e acho que talvez até mais grave foi a questão dos ministros da saúde, né? Porque nós estamos em uma pandemia, então teve aí a demissão de 2 ministros e atualmente nós não temos um ministro oficial, é um interino. Então, como que você analisa todo esse questão aí que esse governo Bolsonaro tem feito aí atualmente, em 1 ano e meio de mandato? Primeiro que o Moro ele veio da questão da Lava Jato, né? Que na minha concepção, até uma concepção aí um tanto quanto pessoal, a Operação Lava Jato perdeu uma grande oportunidade histórica de colocar na cadeia, né, por corrupção, pessoas que no Brasil nunca foram para a cadeia. Só que ela acabou enfiando os pés pelas mãos quando não seguiu o devido processo legal. E aí, você desmoralizou toda essa operação, que quiseram passar por cima da Constituição. E o Moro foi mestre nisso. Ele não respeitou o devido processo legal por diversas ocasiões. E o legado do lavajatismo, digamos assim, né, em vez de ser uma forma de colocar justiça para quem tanto faz mal ao erário público com a corrupção, que de fato é um câncer no nosso país, acabou fazendo o quê? Punindo as empresas e não as pessoas que cometeram a corrupção. Até porque o saldo disso foi um problema muito grande na questão da construção civil, a questão da indústria do petróleo também sofreu muito, e há rumores de que tinham infiltrações, né, internacionais querendo destruir, de fato, essa indústria a serviço de agentes internacionais para quebrar esse importante setor da nossa economia. Inclusive, a Lava Jato descambou para esse lado, infelizmente. E aí o Moro, ele endossa esse governo Bolsonaro, passa por uma série ele coloca ali, ele era um bastião da moralidade ali do governo Bolsonaro, e quando ele não aguenta, né, porque o governo ele queria justamente cuidar da Polícia Federal, para a Polícia Federal não ir atrás aparelhar a Polícia Federal para não ir atrás das questões da rachadinha que a família dele está sendo acusada, enfim, está todo um processo ali, ele vai lá e tira o corpo dele fora como se nada tivesse acontecido. Mas ele sim também é responsável pelo que está aí. E aí, uma verdadeira contradição que esse governo se colocou. Por quê? Ele vendeu, inclusive tem discursos do Bolsonaro vendendo que o governo dele seria um governo extremamente técnico, seria um governo que só teriam pessoas ali capacitadas, e a gente está vendo aí que no Ministério da Saúde os cargos principais não são pessoas formadas em medicina, são pessoas que vão dizer amém para a política maluca que ele está implantando. Então a gente volta ao começo da discussão. Cada vez mais a população está vendo que caiu no engodo eleitoral e que essa onda conservadora não vai resolver os problemas da nossa população, muito pelo contrário, como a gente está vendo aí. A gente está caminhando aí para, se não 80 mil pessoas mortas, nós estamos em um segundo lugar no mundo, então isso é uma vergonha que o nosso país figure entre essas colocações, né? E gostaria de voltar a ressaltar o trabalho do SUS, que se nós não tivéssemos um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, a questão seria muito pior. Então nós temos sim que valorizar o nosso serviço público e fortalecê-lo, e não retirar recursos, como foi a PEC 55 lá do Senado, que visou retirar recursos de investimento das áreas sociais. Então, eu acredito sim que a população está percebendo isso, está muito atenta a isso e vai dar uma resposta bastante contundente nesse processo eleitoral. E nós, que somos do campo progressista de esquerda, temos aí digamos assim, uma missão, de repente, de fazer o bom debate e mostrar para a população que o caminho não é esse que está sendo, o caminho atual que está sendo tomado esses conservadores aí que
um bando de gente despreparada. Perfeito. Só para concluir essa questão do âmbito nacional, ô, Rodrigo, eu lembro que eu percebi no outro cenário que você estava que você tinha um livro chamado Como as Democracias Morrem. Eu queria saber Exato. da sua opinião, se você acha que a nossa democracia está ameaçada. A nossa democracia, ela está passando por um momento bastante frágil e a gente precisa nos organizarmos e mostrar para a população que o problema da democracia é mais democracia. E, inclusive, saiu uma recente pesquisa da Folha de São Paulo, se eu não me engano, perguntando para a população, né, sobre 64, o que foi aquilo. A maioria absoluta da população colocou contundentemente que foi sim uma ditadura, e a maioria absoluta da população não quer que volte os anos de chumbo. Então isso é muito bom. Então, se por um lado, né, a população cansada de uma série de erros que de fato o governo anterior cometeu, não vamos aqui passar um pano, digamos assim, porque houve também, né? Mas eu me recuso a acreditar que todo mundo que votou no Bolsonaro é ditador e fascista. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu acredito que a população se decepcionou muito com a conjuntura passada. Houve a questão da mídia também, um cenário bastante complexo, mas eu acredito que nós não vamos abrir mão da democracia e a população está junto com a gente nas liberdades, para a gente não retroceder a esse processo. E nós estamos aqui para fazer o debate, sempre valorizando a democracia, porque viver em época de chumbo não tem condições. Já pensou a gente não poder fazer esse debate que estamos tendo aqui e você ser perseguido? Porque os jornalistas, você sabe muito bem, que também foram perseguidos durante a ditadura. O Vladimir Herzog é um caso, né? Ele foi de livre e espontânea vontade fazer um depoimento, depois apareceu enforcado. Então, quem é que quer uma coisa dessa para o nosso país, uma coisa horrível dessa? Eu acredito que a democracia... O Bolsonaro tem testado os limites da democracia, porque ele tem uma série de problemas que a imprensa livre deve denunciar e vai denunciar. Ele quer governar sem o Congresso, ele quer ser um verdadeiro ditador. A gente não pode deixar isso acontecer e isso não vai acontecer. Perfeito. Rodrigo, eu queria voltar no assunto municipal, né? Eu queria entender um pouquinho como que você analisa isso, a questão dos encontros partidários que agora provavelmente vão ser afetados pela pandemia, né? E talvez a internet seja aí uma válvula de escape para que sejam feitos esses encontros. Eu queria ouvir de você se você acha que é por aí mesmo ou de repente fazer uns encontros de modo a proporcionar segurança, mas fazer os encontros presenciais. Como que você analisa isso? A Justiça Eleitoral deliberou que pode ser feito as convenções por via remotas e eu sou a favor de que haja preservação da vida, né? De repente faz uma convenção eleitoral e aí depois alguém acaba se contaminando, enfim, é muito arriscado. Eu sou a favor da convenção eleitoral por via remota para a gente não expor ninguém ao risco. Inclusive na própria campanha, né? A gente vai usar e abusar muito das redes sociais, porque eu não gostaria, por exemplo, de saber que eu fiz uma equipe de campanha e gente que se contaminaram ali, né? A militância acabou, então não é por aí o caminho. O caminho é a gente se resguardar o máximo possível por vias remotas e preservar ao máximo a nossa saúde, principalmente das pessoas que podem desenvolver... na verdade, não é bem essa a informação. Pessoas que podem desenvolver casos mais graves, porque os jovens também estão aí. Tem muita gente jovem que está aí. Então, assim, é uma questão genética, inclusive. Né? Quem é que vai saber? Uma verdadeira roleta russa, essa questão do vírus. Então, eu sou a favor que seja remoto e vamos preservar a vida. A vida em cima de tudo. Porque a eleição, ela pode ter vai ter daqui 2 anos. Agora, a vida, uma vez que a pessoa perdeu a vida, acabou. A mesma questão com relação às aulas. Né? Tá tendo esse debate de volta às aulas, inclusive saiu aí aquele estatístico, né, disse que se as aulas voltassem, 17 mil crianças, porque até crianças, inclusive, estão
se contaminando e falecendo. Então, eu sou a favor de que, enquanto não existir uma vacina, nós não retornamos às aulas para poder preservar a vida das pessoas, até porque muitas das crianças são assintomáticas, muitas das crianças elas moram com os seus avós e depois vão contaminá-los, inclusive elas mesmas podem vir a perder a vida. As escolas, ela não tem um ambiente arejado, muitas escolas, ela tem aquele padrão, né, mais antigo. Aliás, a maioria das escolas não tem condições de voltar às aulas agora. E aí saiu a notícia boa, né, que a Oxford conseguiu aí avanços numa vacina. Espero que seja feita a vacina e a gente consigamos superar essa etapa dessa pandemia aí. Perfeito. É até interessante você ter entrado nessa questão da vacina, né, que é um assunto que está bombando hoje exatamente, né? Tem aí a vacina da Oxford, mas também tem uma vacina chinesa aí que tá em desenvolvimento, e aí até eu acredito que vai se encaixar com o próximo assunto, que é a questão como que vai ser o mandato aí para o ano que vem, para 4 anos a partir do ano que vem, porque, querendo ou não, se não tiver uma vacina, ainda vai ter aí, vai estar sob o guarda-chuva do coronavírus, né? E como que isso pode afetar o mandato aí de políticos? Vão ter que ser feitas políticas mais voltadas para a saúde e talvez uma educação para suprir essa defasagem que aconteceu nesse ano. Como que você analisa o impacto para o ano que vem aí devido à pandemia? Com certeza a pandemia vai impactar muito a próxima gestão. No que tange à educação, inclusive tem sido estudado aí prorrogação, a criação de um ano a mais para que haja uma recuperação das habilidades e competências que a gente desenvolve com os nossos alunos, né? A coisa tem que caminhar por esse lado mesmo para a gente suprir principalmente as pessoas que foram mais afetadas. E as pessoas que foram mais afetadas, infelizmente, a população de baixa renda, a população que não tem condições de ter um equipamento, de ter uma internet para poder fazer as aulas remotas. Então, a gente tem que ter um olhar, sim, para que essas pessoas não sejam prejudicadas pela questão do vírus da pandemia. E uma outra questão também, que vai ser um outro desafio para a gestão pública, lógico, passa pela questão da saúde, mas também pela questão da crise econômica, do desemprego que está vendo aí, da quebradeira geral que foi aí. Então, é preciso pensar meios para que nós possamos atenuar cada vez mais os efeitos dessa crise. E essa crise a crise econômica, já estava se desencadeando até mesmo antes da pandemia, como a gente viu. O Brasil tendo numa decrescente. Infelizmente, essa pandemia veio para acentuar essa crise que nós estamos vivendo. Então, a próxima gestão, o período que nós estamos é um período de debates mais gerais, de ideias mais gerais. A gente está já construindo um plano de governo e, com certeza, né, dentro daquela perspectiva de diagnosticar os problemas e apontar soluções. Então, a gente, com o passar do tempo, vamos amadurecer um grande programa de governo para a gente atacar esses problemas e solucioná-los, né? Com metas, para que a cada período a gente consiga entregar a gestão pública melhor do que o período anterior. Perfeito. Rodrigo, estamos meio que se encaminhando aqui para o final. Eu queria tocar numa pequena provocaçãozinha, né? Não podia faltar Claro, vamos lá. Singela. A respeito, é o seguinte, formulei aqui uma pequena questão. A Manuela Dávila, ela nas eleições lá de 2018, ela se cogitava aí que ela fosse lançar uma candidatura própria, né? O PCdoB aí como um cabeça de chapa, né, como se fala. E acabou que a Manuela foi para vice do PT. Eu queria, de um candidato do PT que era o Fernando Haddad, eu queria entender, se você tem alguma análise a respeito disso, sobre essa questão de muitos partidos de esquerda ficarem meio que, digamos, no guarda-chuva do PT, querendo ouvir tudo que o PT fala e aprova ou desaprova. Eu queria ouvir de você
isso que na esquerda se debate um pouco, né? De que talvez as pessoas, muitos partidos de esquerda ouvem muito o PT, e o PT quer ser talvez um manda-chuva. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Primeiro que a gente aqui na região de Suzano, a gente não está dentro dessa perspectiva que nós chamamos de hegemonismo do Partido dos Trabalhadores, que tem, obviamente, a sua relevância histórica, né, que, enfim, mas a gente aqui está construindo uma política progressista de esquerda alternativa às forças hegemônicas que estão aí. Tanto que o que aconteceu com a Manuela Dávila de ser vice do PT, em Suzano, essa chance é zero. Serei, sim, assim que tiver em tempo hábil, né, dentro das convenções, dentro da legislação, serei sim candidato a prefeito, né? Sou pré-candidato agora, mas serei futuramente candidato a prefeito pela cidade de Suzano, assim que for no tempo hábil. Porque a gente sabe que, infelizmente, houve muitos erros, houve acerto, mas houve muito erro do partido no passado, e a gente está também nessa perspectiva de criação de uma nova esquerda que não passe por esse hegemonismo. Perfeito. Só para a gente concluir, questão de fake news, né? Aí está tendo um inquérito das fake news, apurando aí diversos candidatos já eleitos, deputados federais, deputados estaduais, do PSL, ex-partido do Jair Bolsonaro. Eu queria saber de você, talvez, como que as fake news podem impactar essas eleições de 2020. De fato, isso é um verdadeiro câncer, né? Porque você constrói uma notícia falsa, você faz assassinato de reputações e acaba ficando tudo por isso mesmo. Então, eu sou a favor, sim, de que haja leis mais duras e que haja investigações que acabem com esse tipo de disputa. Eu acredito que a disputa tem que ser feita no campo ideológico, no campo político, né? No campo de propostas, e não partir para a vida pessoal de cada um, cometendo esses verdadeiros assassinatos de reputação. Agora, nós também temos que tomar alguns cuidados para que isso não cerceie a liberdade de expressão, né? Uma coisa é a opinião que a Constituição nos garante emitir as nossas opiniões, responsável, de forma científica, filosófica, etc. E outra coisa é você inventar calúnia, inventar difamação, como aconteceu com vários políticos, né? A Manuela Dávila tem uma série de fotos dela que colocaram com uma aparência mais, dizemos, de drogada, com tatuagens, coisas que ela não fez, enfim. E por aí a população acaba acreditando por não ter tanto critérios assim. Então, de fato, nós temos que qualificar muito bem esse debate para que as coisas sejam na medida. Não deixar as fake news proliferarem e também não cercear a liberdade de expressão. E investigar, porque tem apontado aí que essa promoção de fake news através do gabinete de ódio do filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né, tem sido patrocinada com dinheiro público. Então, isso é um absurdo, dinheiro público patrocinando mentiras e inverdades para derrotar adversários políticos. Perfeito. Rodrigo, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado aí a respeito de Suzano, a respeito de políticas sociais, enfim, qualquer coisa? Olha, eu acredito que uma questão importante que a gente precisa abordar é a questão da segurança pública, né? Que a gente tem visto que, de fato, isso é um tema que a população é extremamente sensível a isso. A questão da segurança pública e a questão da saúde pública são temas que a população sempre tem bastante o que dizer. Dizer que nós temos, sim, um olhar atento para isso, que a segurança pública ela precisa ser pautada nos princípios dos direitos fundamentais, né, os direitos humanos fundamentais, não naquela linha que o Dória colocou, que é uma linha populista, que muita gente, num primeiro momento, sem fazer uma profunda reflexão, até iria concordar, que é você sair por aí matando todo mundo, né? Você sair por aí não respeitando, você não tem uma polícia inteligente, você não tem uma atuação técnica capacitada, né? Então a nossa perspectiva tá em outra linha. A gente quer agir na inteligência, a gente quer sempre estar um passo à frente da criminalidade para que haja uma sensação de segurança. E além disso, né, atuar sim na parte da repressão à criminalidade,
dentro dos limites que a Guarda Municipal impõe, porque é onde o prefeito atua, obviamente. Mas a gente também precisa atuar em outras áreas que também influencia na questão da violência. Eu poderia falar educação, poderia falar uma série de outras questões. Por exemplo, a geração de emprego é algo que influencia sim também, porque nós temos uma sociedade em que a juventude ela é a todo momento propagandeada para que ela vá para o consumo, e ao mesmo tempo a gente vê que uma porcentagem muito grande da juventude está desempregada e não tem aonde conseguir a sua renda. Então, isso é um fator que pode desencadear processos violentos, inclusive a própria geração de emprego, de renda, pode atenuar sim a questão da segurança pública, a questão da educação pública. Você tem um projeto de uma educação que vai qualificar a mão de obras, que vai fazer com que o ser humano seja trabalhado em toda a sua integralidade, são questões que também influenciam na segurança pública, além da questão da repressão em si. É até interessante você ter tocado nesse assunto da segurança, Rodrigo, porque recentemente a gente teve aí vários vídeos sendo revelados aí de policiais militares, mais na capital, né, agindo aí com imprudência, com violência, e aí o Dória pediu aí um novo estudo aí para que os policiais militares passassem. Eu queria até ouvir um pouquinho de você a respeito desses casos aí que tomaram a mídia nas últimas semanas. O Dória foi covarde, vamos falar a verdade. Foi covarde por quê? Qual foi o mote de campanha dele? Para surfar nessa onda conservadora, até porque ele é um marqueteiro, né? Então ele vê os temas que estão na mídia, a questão da violência sempre está na mídia, e fez a fala que a polícia vai atirar na cabecinha. Falou para os policiais militares que pode atirar para matar, que o Estado vai dar um jeito depois de contratar advogado para livrar eles. Falou com esses termos. E aí a polícia agiu conforme foi o comandante. E onde que está a covardia dele? Depois que essas ações desastrosas acabaram por desmoralizar a polícia, ele vai lá e tira o corpo dele fora. Então, na verdade, como eu disse para você, a polícia tem que agir na inteligência, a polícia tem que investigar crimes. Infelizmente, uma parcela muito pequena dos crimes são julgados e são solucionados. Isso dá uma sensação de impunidade muito grande. Então, quando você dá uma ordem dessa e tem uma ação desastrosa, quem ganha é a criminalidade, porque é a criminalidade que ganha com a desmoralização da polícia. Porque é óbvio, se uma pessoa, um ente querido seu, não fez absolutamente nada e acontece uma ação em que houve um abuso de autoridade, a pessoa vai ficar indignada. Então a polícia ela não pode agir dessa forma despreparada, dessa forma descriteriosa. E isso é muito ruim. Então esse populismo de direita, da onda conservadora, né, ele não resolve o problema. Ele, na verdade, mascara um problema que é a falta de salário, a falta de um plano de carreira digno para o policial, a falta de equipamentos, a falta de inteligência. Então, isso é muito ruim, esse tipo de discurso que parece que vai resolver, porque, por exemplo, quando você fala para a polícia sair atirando todo mundo de forma descriteriosa, como é que a pessoa vai saber se de fato aquela pessoa é um criminoso ou não? E se ela não for? Né? Qual que é o pior? Aí está naqueles dilemas, né? Você soltar um culpado ou matar o inocente? Que são coisas de uma política, digamos assim, burra. Se você fizer uma política inteligente, você sai desses clichês, digamos assim, e consegue ter uma política pública efetiva que vai aumentar a sensação de segurança da população. Perfeito. Me veio também a questão da cultura, né? Você falou aí a respeito de como lidar com a segurança, melhorar a questão da segurança. A cultura também é uma forma de ajudar, né, as pessoas aí, a questão do teatro, questão aí de artes em geral. Tem alguma ideia a respeito disso, você? Com certeza. A gente que está aí nas regiões mais periféricas, obviamente que a gente tem plano para a cidade inteira, mas principalmente nas regiões periféricas nós temos bastante pessoas envolvidas com o hip hop, com rap, com grafite, né? Então, eu tenho visto na prática o resultado, né? Por exemplo, eu tenho alunos
que em período de normalidade, no período da manhã, tinha aula comigo e à tarde estava em alguma oficina de cultura, dessas de hip hop, e você vê o quanto que melhora o rendimento das pessoas. Não por uma questão óbvia, porque se a pessoa está ansiosa, ela pode ser aí mais fácil seduzida pela criminalidade, mas pela questão da arte, o que a arte propicia de positivo para o ser humano. Então a gente tem sim um olhar para a questão cultural, as artes periféricas e as artes como um todo, de acordo com que o segredo, na verdade, de cada plano de governo é saber analisar as regionalidades de cada parte do município, e a própria população aponta quais são as necessidades em todos os aspectos, inclusive na cultura. Então, de repente, uma região, um projeto de hip hop é um projeto que a gente que vai dar mais certo, capoeira, enfim, toda a parte da cultura, ela... E aí entra numa questão que é o nosso, que a gente reivindica como forma de gestão pública, que é a participação popular, fortalecimento dos conselhos, né, conselhos de cultura, de saúde, de educação, para ouvir a população e ela dizer para onde vai ser e controlar aonde vai ser colocado aquele orçamento. Perfeito. Rodrigo, queria te agradecer pela participação aqui no nosso programa. Acho que foi intermédio aí por meio do Edgar, né, que você participou aqui, então está sempre aberto o programa para participar novamente. E, enfim, te agradecer de novo pela participação aqui. Eu que agradeço, e assim que a gente tiver já com o nosso plano de governo, vamos debatê-lo aqui, e a gente vai comunicar à imprensa e vocês, e agradecer a você, ao Edgar, a toda a equipe do Diário de Suzano. Muito obrigado pelo espaço.